10, versículos 26 a 31. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao versículo 31. Eu farei a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, no Brasil, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Está lá no artigo 3 da introdução ao Código Civil, literalmente lá está escrito: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Já no judaísmo antigo existia a lei que prescrevia sacrifícios, em relação aos pecados cometidos involuntariamente ou por ignorância. Porque antigamente o código legal, a lei de Moisés não estava disponível para todo mundo. A lei só era lida de 7 em 7 anos, não é igual ao nosso Código Civil, que está disponível para qualquer um consultar. Então a lei ela prescrevia leis, obviamente, para pecados involuntários ou de ignorância. Era possível que esse tipo de pecado fosse resolvido através de um sacrifício. Mas um tipo de pecado não podia ser resolvido com sacrifícios, com expiação, que era o pecado de rebelião. Se alguém se rebelasse contra o Senhor, premeditadamente não haveria sacrifício que o pouparia, Era uma rejeição da aliança. E Hebreus tem esse pano de fundo aqui em mente, tá? Quando ele fala aqui de um pecado deliberado, se vermos deliberadamente em pecado, como mostra o versículo 26, ele tem essa ideia em mente de pecados que são deliberados, obviamente, intencionais, de rebelião, que significam um abandono da aliança. E esse tipo de pecado, ele não é tratado com misericórdia, nem na antiga aliança, nem agora na nova aliança. Então, para aqueles que acham que podem entrar na nova aliança, ingressar na nova aliança e receber ali uma declaração de perdão para os seus pecados, e depois virar as costas para Deus, em rebelião, em abandono contra Ele, essa pessoa está muito enganada. Ela será punida, Essa é a advertência que aparece na Epístola aos Hebreus. Então, a passagem vista aqui é uma das mais terríveis advertências que nós encontramos no Novo Testamento. A Bíblia está cheia de advertências, mas aqui, nesse trecho aqui de Hebreus, é uma das advertências mais terríveis. Se alguém ouviu o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, o aceitou como verdade, ingressou na comunidade da aliança e depois desprezou, essa pessoa está fazendo algo terrível. Ela está pisando o Filho de Deus, está considerando desprezível o sangue da aliança com o qual foi santificada, e ela está insultando o Espírito de Deus. Então, para essa pessoa, há punição. Ela vai receber a devida punição pelo seu erro. E como é que nós chegamos aqui? No último parágrafo de Hebreus, que foi do versículo 19 ao versículo 25, que a gente viu na última vez que a gente esteve pregando aqui na Epístola aos Hebreus. Esse trecho aqui, versículo 19 ao versículo 25, ele nos fala aí que
nós agora temos o acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar. Lembra lá da divisão do tabernáculo? Tinha um átrio que era a parte de fora, o átrio, parte de fora do tabernáculo, tinha o templo propriamente, ou o tabernáculo propriamente dito, né, que era dividido em dois, o Santo Lugar e a parte mais interna, que era o Santo dos Santos, ou chamado também de Santíssimo Lugar, o lugar mais santo do tabernáculo e depois do templo, né, que o templo também tinha a mesma divisão. Então agora nós temos confiança para o acesso a esse lugar. É claro que a gente não acessa agora, né, o Santíssimo Lugar, que é onde Cristo está, no céu. A gente vai acessar esse lugar futuramente. E não entenda mal o autor de Hebreus, ele não está falando de que acontece depois que a gente morre, tá? Ele está falando que depois que a gente morre, a gente vai para o céu, a gente acessa o Santo dos Santos. A ideia não é essa. A ideia é de que o próprio Cristo vai manifestar esse lugar a nós, ele vai trazer a nós esse lugar. Ele está no novo mundo de Deus, ele ingressou na presença de Deus, que é o novo mundo que Deus trará, e a gente tem a confiança para futuramente ter o acesso a esse lugar, porque Cristo entrou lá como o nosso representante. É isso que o autor de Hebreus vem falando lá, desde o capítulo 1, que ele fala que ao introduzir o primogênito no mundo, todos os anjos de Deus adoraram o Filho. E a ideia lá de introduzir o primogênito no mundo não é a encarnação de Cristo. Antigamente eu lia esse trecho pensando que era isso, né? Que o autor de Hebreus estava se referindo à encarnação de Cristo. Eu já fazia a ligação com a passagem de Lucas, quando os anjos adoraram, melhor dizendo, a Deus diante dos pastores, né? Naquela passagem ali do capítulo 2 de Lucas, mas o autor de Hebreus no capítulo 1, ele não está se referindo exatamente a esse episódio. Quando ele diz que Deus introduziu o primogênito no mundo, ele está se referindo ao mundo vindouro, ao mundo onde Cristo está, onde ele acessou esse mundo que Jesus Cristo acessou na sua exaltação. É isso que fala lá o capítulo 1 de Hebreus. Cristo foi exaltado à destra de Deus, ele está agora nesse lugar, e nós acessaremos esse novo mundo. Então, nós temos essa confiança para acessar o Santíssimo Lugar, e nós também temos o grande sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, e nós entramos nesse Santíssimo Lugar através de um novo véu, que é a carne de Cristo. Isso lembra a ideia lá de que Cristo se ofereceu seu próprio corpo para nos trazer a purificação e o acesso à presença de Deus por meio desse sangue derramado. Então, sabendo disso que o autor fala que nós devemos nos aproximar de Deus, no versículo 22 do capítulo 10, nós devemos guardar firme a confissão, no versículo 23, considerar uns aos outros, no versículo 24, para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. E no versículo 25 nós não devemos deixar a congregação, literalmente é isso, a comunidade, a vida comunitária do povo de Deus. Essa é uma grande exortação aí que nós temos na Bíblia para aqueles que acham que podem viver a vida cristã sozinhos, E aí, não devemos deixar a congregação, mas exortar uns aos outros, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, levando isso em conta, é que nós podemos entender que está na mente do autor de Hebreus quando ele fala aqui de um pecado, de viver um pecado deliberadamente. Ele está falando aqui do pecado da apostasia, que é o abandono, a rejeição a Cristo, a rejeição contínua ao Senhor Jesus. Quando isso acontece, nada mais pode ser feito por essa pessoa. Então, esse tipo de pecado, quando que ele acontece? Ele fala aí no versículo 26, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta, então, sacrifício para o pecado se a gente peca deliberadamente. Então, aqui ele fala que esse pecado acontece depois que a gente recebeu o conhecimento da verdade. Ele não fala aqui qual que é o conteúdo exatamente dessa verdade, mas a gente pode supor que ele está falando aqui da verdade que o cristianismo sempre pregou, da mensagem do Evangelho, que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos,
o exaltou, Cristo agora é Senhor do mundo. Então seria um resumo dessa mensagem. A questão aqui é que se alguém se afasta de Deus, abandonando essa mensagem, abandonando essas verdades, achando que tudo isso é bobagem, depois da aceitação dessa verdade, não mais pode ser feito o sacrifício pelos pecados. E isso é semelhante ao que nós encontramos lá no capítulo 6 de Hebreus. Lembra daquela advertência, né? Que fala dos que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, participaram dos poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível renová-los para o arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então, a afirmação de que não resta nenhum sacrifício pelos pecados, o que o autor está querendo dizer aqui? Ele está mostrando, ele está afirmando que ele já vem falando já desde há muitos capítulos atrás, na Epístola aos Hebreus, que o sacrifício de Cristo é único. Ele se entregou na cruz, ele ofertou o seu próprio corpo, ele derramou o seu sangue como oferta, e esse sacrifício de Cristo é definitivo, é um sacrifício que, a seu resultado, anula todos os outros sacrifícios que eram realizados no templo. Então, rejeitando Cristo, você vai se voltar para quê? Não tem mais sacrifício. Cristo já tirou tudo do caminho, ele deslocou qualquer outro meio de reconciliação com Deus. Ele realizou um sacrifício definitivo. Abandonando ele, você vai se voltar para quê? Para nada. Não tem para onde se voltar. Para aqueles então que queriam se voltar para o culto centrado no templo, com seus sacrifícios, o autor está dizendo: não adianta se voltar para os sacrifícios da lei, porque nenhum deles removerá pecado. O sacrifício definitivo já foi realizado. Abandone-o e nunca mais achará meios para obter purificação, para obter reconciliação e perdão. Então, isso que acontece quando alguém rejeita a Cristo, quando alguém comete o pecado da apostasia. O sistema de sacrifício judaico não serve de nada, pois ele foi abolido. Então, correr atrás dele é voltar atrás de algo que é vão. Infelizmente, os homens gostam de fazer isso. Eles abandonam a Deus, eles não ouvem Deus, eles não usam os meios que Deus estabeleceu para se achegar a Deus, eles não recorrem à pessoa que Deus deu ao mundo para que os homens tenham acesso a Ele, e eles correm atrás de coisas vãs, querem estabelecer seus próprios meios de reconciliação e comunhão com Deus, acham que pode ter acesso e aprovação de Deus, ao favor de Deus, sem Cristo. Achar que a gente pode encontrar favor de Deus sem Cristo, e purificação e perdão sem Jesus, é confiar numa vã esperança que não será satisfeita. Você acha que atraente, né? Você acha atraente qualquer outra religião no mundo e quer abandonar Cristo por ela, saiba que nada fora de Cristo poderá proporcionar as bênçãos da nova aliança firmada no sangue do Messias. Nada fora de Cristo pode garantir o acesso à presença de Deus como nós temos em Jesus. Nada fora de Cristo garante o acesso ao novo mundo que Ele trará futuramente. É por isso que, para quem comete pecado deliberado, não resta nenhum sacrifício pelos pecados. Mas uma coisa ainda resta, que é o que o autor fala aí no versículo 27. Pelo contrário, resta aí certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então resta aí uma expectativa de julgamento para aqueles que abandonam a Cristo, que é o lado oposto daqueles que têm uma expectativa esperançosa, que tem uma confiança esperançosa, a confissão da esperança
e aguardam com expectativa o descanso que Deus trará. Então, abandonar esse tipo de expectativa do descanso de Deus é abandonar Cristo. E, para essa pessoa, a única expectativa que resta é julgamento. Ela está numa posição, ela se coloca numa posição de quem aguarda o julgamento de Deus. É claro que ela não aguarda isso de uma maneira consciente, mas de uma maneira inconsciente. Ela está numa posição de uma espera passiva, alguém que só pode aguardar o julgamento que Deus trará, o juízo do Senhor. E lembra que na última sessão de Hebreus, lá no versículo 25, o autor fala aí de que o dia se aproxima. Provavelmente ele está se referindo aí ao dia do Senhor, o dia em que Deus trará julgamento sobre os incrédulos e trará também a recompensa sobre o seu povo. Então, o dia que está se aproximando traz essa ideia de um juízo, de um julgamento, de uma expectativa de julgamento que está prestes a destruir os adversários de Deus. O dia está se aproximando, está prestes a acontecer. Então, esse que o autor de Hebreus ele fala aqui, advertindo o seu público e nos advertindo também, obviamente, porque qualquer um que abandona a Cristo receberá o juízo que é aqui prescrito. Então veja aí que no versículo 28 ele faz uma argumentação, versículo 28 e 29, ele faz uma argumentação aí que funciona da ideia, ele traz a ideia de menor para o maior. É uma argumentação do menor para o maior. Esse tipo de argumentação a gente já viu lá no capítulo 2, no versículo 2 e 3 da Epístola aos Hebreus, quando ele fala que a palavra falada por anjos, essa palavra falada por anjos, que é a lei, ela ficou firme e toda desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos a salvação do Senhor? A revelação que Deus nos trouxe por meio do seu Filho. Se a revelação anterior foi tratada com seriedade, muito mais agora, que Deus está se revelando de uma maneira superior, trazendo uma palavra superior por meio do seu Filho. Você acha que Deus não vai tratar a rejeição, a desobediência, essa palavra com seriedade? Vai, com mais seriedade ainda. Então é esse tipo de argumentação que nós vemos aqui no versículo 28 e 29. Então veja, acompanhe comigo a leitura. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, está vendo? É a argumentação do menor para o maior. Se na lei Deus tratou o pecado da rebelião com seriedade, muito mais agora Ele vai tratar com seriedade, com julgamento superior àqueles que desprezaram a Cristo, que abandonaram a nova aliança. Esse trecho aqui do versículo 28 está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 4, que fala da pena capital para o pecado da idolatria. Através de um testemunho de 2 ou 3 pessoas, quem tivesse cometido o pecado de idolatria era morto. Então, não era qualquer pecado, e aqui em Hebreus, obviamente, ele não está falando de qualquer tipo de pecado, não está falando de um pecado específico, mas de uma rejeição completa. Tanto no Antigo Testamento é uma rejeição completa da lei, e aqui uma rejeição completa da nova aliança. Então, quem praticasse idolatria no Antigo Testamento estava rejeitando a lei, estava rejeitando a aliança com o Senhor. A pessoa deveria ser eliminada do povo. E quem comete o pecado da apostasia, quem despreza, quem calca aos pés Cristo, despreza o sangue da nova aliança, insulta o Espírito da graça, está cometendo o pecado da rejeição da aliança. Então o argumento aqui, obviamente, a gente vê que é do menor para maior. Deus vai tratar com mais seriedade aqueles que desprezam a nova aliança. E tudo isso nos leva, meus irmãos, a uma questão, a uma interrogação, uma pergunta que pode surgir diante desse texto, Quer dizer então que o autor de Hebreus está
nos mostrando que é possível a gente abandonar tudo aquilo que recebemos de Deus? É possível alguém que recebeu a salvação abandonar tudo isso e apostatar, perder a salvação? Esse texto aqui, né, foi visto de várias maneiras na história da igreja, né? No passado a igreja teve dificuldade com essas advertências que aparecem aqui em Hebreus. Algumas pessoas achavam que o autor de Hebreus estava falando de um pecado cometido, um pecado grave cometido depois do batismo. Então muita gente antigamente adiava o seu batismo o máximo possível, se possível antes da morte, para não cometer um pecado grave depois e acontecer com eles o que Hebreus está dizendo aqui. Outras pessoas achavam que o autor de Hebreus está descrevendo um julgamento para quem abandona Cristo, blasfema contra Cristo, num contexto de perseguição. E mais recentemente a gente tem aí a discussão entre arminianos e calvinistas, né? Arminianos usam esse texto para afirmarem que é possível perder a salvação, e calvinistas não creem na perda da salvação. Então, para os calvinistas, esse texto aqui fala de uma pessoa que não é crente, tá? Embora pareça que mas ela não é crente. Então, é esse tipo de argumentação que arminianos e calvinistas fazem quando se deparam com esse trecho e outros trechos também da Epístola aos Hebreus. Mas, como nós vimos lá no capítulo 6 de Hebreus, voltemos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 4, o autor, aqui no capítulo 10, ele usa um verbo aqui no particípio auristo, né? A gente os pregadores, né, e aqueles que ensinam a palavra de Deus não devem ficar citando termos gregos e hebraico na hora do ensino, porque não é bom, mas algumas vezes a gente tem que citar para explicar o que o autor está querendo dizer. Então aqui a gente faz uso desse recurso. O autor de Hebreus, no capítulo 10, ele está usando o particípio auristo, que é a mesma forma que ele usa lá no capítulo 6, no versículo 4 e 5, né? Veja aí o capítulo 6, versículo 4 e 5, que ele diz o seguinte: aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Esses iluminados, os que provaram, os que tornaram participantes, os que provaram a boa palavra de Deus, isso aí ele usa o particípio auristo, né? Que é usado, o particípio no grego, ele é usado não para assegurar algo, mas para pressupor algo. Então, ou seja, o autor não está assegurando, nem no capítulo 6, nem aqui no capítulo 10, ele não está assegurando que pessoas caíram, que pessoas abandonaram a fé, mas ele apenas está nos convidando a visualizar essa situação. O autor de Hebreus, ele nos convida a mentalizarmos essa circunstância. Ele nos chama a visualizarmos um tipo de pessoa, lá no capítulo 6, né, que foi iluminada, uma pessoa que provou do dom celestial, que foi participante do Espírito Santo, enfim, e depois caiu. E aqui, no capítulo 10, ele nos chama a visualizar, a mentalizar uma pessoa que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou ou insultou o Espírito da graça. Então, a pessoa aqui, esses termos que ele usa, são termos que são usados para pessoas que são crentes. Pessoas iluminadas, pessoas que provaram o dom celestial, que foram participantes do Espírito Santo, enfim, pessoas que foram santificadas pelo sangue da aliança, são pessoas crentes. Então, quando ele fala aqui de pessoas que abandonaram tudo isso, ele está dizendo que alguém fez isso, ele está dizendo que um crente fez isso de verdade, ou que um crente pode fazer isso de verdade? Não,
Ele está apenas nos chamando, nos convidando a mentalizarmos, a visualizarmos esse tipo de situação, um cristão nesse tipo de situação, né? Alguém que abandonou tudo, que cometeu a apostasia. No capítulo 6, somos convidados a visualizarmos um crente que comete apostasia. Ele teria que esperar Cristo morrer novamente. E isso é impossível. No capítulo 10, somos convidados a mentalizar um crente que cometeu apostasia também, voltando ao sistema de sacrifícios do judaísmo, o que é completamente inútil, pois foi abolido. Então, o autor não está falando que alguém caiu, ou que alguém que é cristão, que tem salvação de fato, cairá. Ele está nos chamando a visualizarmos isso, a contemplarmos esse tipo de situação. Tá bom? Então é isso que ele está dizendo aqui. É possível então um crente perder a sua salvação? A Bíblia, em outros trechos, diz que não. Lá em João 10, 27 e 26, Jesus diz, ou melhor, 27 ao 29, né? João 10, 27 ao 29, Jesus diz que as suas ovelhas o conhecem, o ouvem a sua voz, ele lhes dá a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as arrebatará da sua mão. Então, Cristo está mostrando claramente que a quem ele dá a vida eterna, essa pessoa não pode abandonar, essa pessoa não vai ser tirada, arrebatada das mãos de Cristo. Ele lhes dá uma vida eterna e essa vida eterna dura para sempre. Filipenses 1,6 nos fala que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E 1 João 3,9 fala que aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, porque aquilo que permanece nele é a divina semente. E ele não pode viver pecando. Esse tipo de pessoa não pode viver pecando, porque ela é nascida de Deus. Então, categoricamente, outras passagens das Escrituras nos mostram que um crente não pode perder aquilo que Deus deu para ele, não pode abandonar isso, ele não comete pecado da apostasia. Então, de que serve isso aqui? De que serve essas advertências na Bíblia, né? Se o crente ou aquele que recebeu a salvação de fato, não comete apostasia, por que há essas advertências? Se ele não perde a salvação. Embora Deus nos preserve em seus caminhos, isso não acontece de uma maneira automática. Deus usa advertências para nos orientar, para nos preservar. As advertências de Deus funcionam para nós como placas que nos alertam sobre o perigo. O perigo existe, o perigo está lá. Tá? O perigo da queda existe, ele está no caminho. Mas Deus coloca advertências para que nós saiamos do caminho da queda, do caminho da apostasia. O perigo existe, tá? O perigo da apostasia existe. Se não existisse, não era preciso Deus preservar ninguém. É porque Ele existe que nos preserva. E uma das maneiras de Deus nos preservar é por meio das advertências que nós encontramos na Sua palavra. Então é por isso que Deus espalha advertências na Bíblia. Uma placa, uma pista avisando que há um despenhadeiro abaixo, não quer dizer que pessoas já caíram naquele despenhadeiro, não quer dizer que você vai cair naquele despenhadeiro, quer dizer que você deve tomar cuidado para não cair lá. Então é assim que as advertências de Deus funcionam nas Escrituras. As placas nos alertam para que nós diminuamos a velocidade e não caiamos na destruição, no despenhadeiro do pecado da apostasia. Então é para isso que servem as advertências de Deus. Pode falar. Mas se, sob o risco de ser hipercalvinista aqui, né? Mas se o crente verdadeiro não pode apostatar, e ter essa placa ou não ter essa placa, ele não vai ser registrado. Ele pode, no máximo, vamos dizer, parar no apostamento ali, mas mais cedo ou mais tarde ele volta para o estado. Ele nunca vai apostatar. E se quem comete apostasia é o ímpio, ele nunca foi crente de verdade, então também pode ser apostasia.
Pode. Se você não é escolhido, então de fato ele nunca criou de verdade. Ele estava aqui, disse que acreditava, vai ser por aceito, mas no coração dele nem ele sabia, mas ele não. Então, eu entendo que o não crente pode cometer apostasia. Por exemplo, uma pessoa que professa religião cristã, ela aceitou aquilo, aparentemente, né? Embora não no coração, mas de boca para fora, ela aceitou aquilo, ela está vindo, ela está participando. Ela depois, que apostasia, a palavra apostasia quer dizer abandono. Seria o caso de Mineiro e Alexandre, que Paulo vai falar que o ajudaram muito, né, durante um tempo no seu ministério, mas depois passaram a ser perseguidores, né? Pode ser. Tanto do seu ministério quanto blasfemaram. Sim, pode ser. É que a ideia de apostasia é a ideia de abandono. Então, mesmo que uma pessoa não crê de fato, ela pode aceitar da boca para fora e depois abandonar aquilo que ela aceitou da boca para fora, né? Agora, para ela não ouviu a advertência, né? Ela não era um cristão de fato, mas aquele que recebeu a salvação, ele ouve as advertências do Senhor. Mas ainda assim ela afasta, fica 50 anos fora e volta no fim da vida mas vamos dizer assim, volta para o caminho, entendeu? Mas nesse meio do caminho, isso não foi apostatar? Olha, não, é porque a gente não sabe se a pessoa era cristã de verdade, entendeu? Uma pessoa que abandona a vida, por exemplo, o caso que você citou, uma pessoa que era cristã, aparentemente, né, era cristã, ela abandona, fica vários anos fora da igreja, sem Cristo, vivendo a vida de qualquer maneira, e depois volta, não quer dizer que ela tinha sido salva de verdade, recebido as bênçãos da nova aliança, sido unida a Cristo, e depois ela perdeu aquilo tudo e depois voltou. Não quer dizer que de fato ela era salva, quer dizer que ela estava aqui, no nosso meio. Depois ela esqueceu aquilo e voltou para cá, né? Talvez nessa segunda volta, ela de fato tenha sido salva. A gente não sabe, entendeu? Mateus, querido bacharel e meu irmão Onésio e meus irmãos, essa questão é muito boa, embora o texto possa trazer várias interpretações de fato, né? Mas aí juntando Bíblia, como aquele princípio, né? Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando a Bíblia fala de apostasia, a Bíblia fala de pessoas que rejeitaram a fé, elas nunca foram crentes, rejeitaram a fé e nunca mais elas tornaram a fé. Daí a ideia de apostasia é ir para longe, né? Apostatar, se abandonar, ou outra tradução é ir para longe, ir distante. O crente ele nunca apostata e nunca apostatará, porque mesmo que ele saia da igreja, do convívio, mesmo que ele se enfraqueça, mesmo que ele tenha um período de frieza, a semente que permanece nele é divina. Tanto que a nossa confissão de fé diz que um crente jamais pode desviar-se completa e finalmente. Ele pode se desviar parcial e temporariamente, mas jamais completa e finalmente. Então o que acontece que nós vemos? Pessoas que se esfriam, a fé delas é por falta de exercício cristão de piedade, de exercício da piedade, elas deixam o convívio, elas leem menos a Bíblia, elas oram menos, elas vão cometer mais pecado, mas ainda o Espírito Santo está nelas, e o Espírito Santo vai trabalhar nisso, até por meio dessas advertências. Essas advertências, embora elas não sirvam a nós por causa da eleição, Deus, como o bacharel Mateus disse, eu louvo a Deus por isso, Deus usa essas advertências para nos trabalhar. Quem de nós não está aqui ouvindo essas coisas e pensando, será que eu sou um desses? Eu não posso ser um desses, eu não posso desprezar o sangue da aliança, eu não posso, depois de tudo que eu ouvi, eu não posso viver. Então veja como essas advertências, ainda que não falem de nós, elas falam a nós, e por meio delas Deus cumpre a eleição em nós, ou seja, nos mantendo no caminho. Essa dinâmica é poderosíssima, porque ainda que não fale de nós, fala a nós, porque eu não quero ser aquela pessoa, e se eu creio que eu sou eleito,
eu não posso agir daquele jeito. Então Deus me ajuda a não agir daquele jeito, porque eu fui eleito para a vida. Então, essa dinâmica poderia ser. E só para terminar, para não tomar muito tempo, eu creio que esse texto, embora há essa perspectiva de alguns autores como o bacharel Mateus bem explicou, de uma questão de possibilidade, mais para o ensino do que de fato concretizar-se, eu vejo muito, não só em Mineu e Fileto, que foi bem lembrado, mas eu vejo muito Judas Iscariotes nesse texto, como o texto do capítulo 6, quando falam que provaram do poder do Espírito Santo e tal. Você veja quando Pedro em Atos aí os apóstolos vão escolher, vão jogar sorte para que Deus escolha o outro apóstolo, ele diz assim: Judas Iscariotes teve parte conosco nesse ministério. Então ele provou do poder do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo operou por meio dele, não selou para a vida, mas operou, ele fez milagres, ele teve parte do ministério. Ele profanou o sangue da aliança, porque ele participou de toda a comunhão do Cristo. Então você vê que em Judas essas coisas se aplicam muito bem. E Judas não era um santo, não era um salvo, mas alguém que participou do ministério, que andou com Cristo, que viu a operação do Espírito no meio dele. O próprio Espírito utilizou, não é salvar, é utilizou para a obra. Então a gente vê, e essas coisas fazem que nós temamos, né? Em sentido, olha, eu tenho que ter cuidado e pedir graça a Deus para, naquela poderosa soberania, me salvar de não ser o Judas. E aí que tal? Eu tenho a certeza, ao mesmo tempo, de que sendo eleito, Deus me preservará e eu nunca cairei nesse estado. Então a leitura é mais ou menos essa que a gente tem feito aqui, que Mateus também, o Marcelo Mateus tem trazido. Mas é isso, Anésio e meus irmãos, ainda que o texto não fale de nós, ele certamente serve para nós. O Espírito Santo usa o texto para nos advertir. De fato. Então, assim, o autor de Hebreus, ele não está falando que alguém cometeu esse tipo de pecado, não está nem falando de uma pessoa que é ímpia, né? Ele está apenas nos chamando a vermos essa situação. Olha, imagina um crente recebeu a salvação e abandonou isso tudo. É esse o estado dele, é nessa condição que ele se coloca, numa condição de alguém que espera Cristo voltar para morrer de novo por ele, e numa condição de alguém que não tem mais sacrifício pelos pecados dele, porque ele está abandonando o único sacrifício definitivo que Deus fez por meio de Jesus. Então não há outro recurso para a reconciliação com Deus, para receber a purificação. Então, como a gente tem falado, é uma advertência que serve como uma placa, um sinalizador, né? Então não devemos negligenciar as advertências que Deus faz na sua palavra, pular por cima delas. Isso aqui não é para mim. Muito pelo contrário, a gente tem que ler, temer, né? Ter temor e tremor diante dessas advertências. Nós devemos olhar para elas como placas, como sinais, como orientações que nos afastam do perigo e nos colocam na direção correta, como freios contra o nosso pecado, para que nós não caiamos, melhor dizendo, no precipício da destruição. Então é para o nosso bem que Deus as colocou na Bíblia. Pois caso nós ouçamos essas advertências, Deus vingará o seu povo. É o que aparece aí no versículo 30 a 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível, pois é cair nas mãos de Deus vivo. Esse primeiro trecho aí, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, é o famoso texto lá do sermão do Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Lá, esse trecho no Antigo Testamento está no Cântico de Moisés, lá em Êxodo 32, versículo 35. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, todo resvalar o seu pé. É isso que diz o texto do Cântico de Moisés. E versículo 30 ainda, né, segunda parte, o Senhor julgará o seu povo, está lá também em Deuteronômio 32, 30, só que agora no versículo 36, que está também no Salmo que a gente leu, no Salmo 135, versículo 14, né? Só que é interessante
isso é bom a gente destacar, mas se você for lá no Antigo Testamento e ler essas passagens, você vai perceber que o autor, Moisés, né, ele não está usando essa passagem num sentido negativo. Ele não está falando que a mim pertence a vingança, eu vou retribuir, os seus pés vão revalar. Ele não está falando aquilo com um sentido de destruição para o seu povo, nem está falando que o Senhor julga o seu povo no sentido de punir o seu povo. Então, na passagem do Antigo Testamento, esses 2 versículos têm um sentido muito positivo, né? Na verdade, ao invés de falar de um julgamento para destruição, Moisés fala de uma justiça que o Senhor faz ao seu povo, que é a justiça da aliança. É ele julgar a causa do seu povo. Mas aqui, obviamente, em Hebreus, o autor está usando essa passagem num sentido bem negativo. Ou seja, cuidado. Se você se afastar, se você cometer apostasia, o Senhor é aquele que vinga, aquele que retribui. O Senhor vai julgar o seu povo. Então, o autor de Hebreus está dando um outro sentido para aqueles textos, aplicando de uma maneira diferente, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Ele traz um tom de juízo e de ameaça para nós. Então, cair aqui nas mãos de Deus é a ideia de punição, né? Lembra que Davi, a gente já vai chegar nesse trecho lá nas exposições que o pastor está fazendo de 2 Samuel, está lá no capítulo 24 de Samuel. Davi, ele diz o seguinte, né? Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens, né? Ele também fala de cair nas mãos do Senhor no sentido positivo, mas aqui cair nas mãos de Deus é um sentido bem negativo, de ser punido, né? Cair nas mãos de Deus como algo bom só vale para aqueles que, embora tenham cometido pecado, como Davi, não se rebelaram contra o Senhor, abandonando a aliança. Mas para aqueles que abandonam a aliança, cair nas mãos de Deus é uma coisa terrível. Meus irmãos, a vida cristã, ela requer de nós muito zelo. Muito zelo. Ela deve ser vivida com muito zelo para que nós não abandonemos o Senhor, declarando que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós professamos até agora é bobagem. É isso que o autor nos leva a visualizarmos aqui nessa advertência. Muitas pessoas, levando em conta o amor de Cristo, sua bondade, pensam que podem brincar com Cristo, menosprezá-lo, abandoná-lo, tratar o seu sangue derramado como algo comum, né, que é o que o autor de Hebreus chama de profanar o sangue da aliança. Para elas existem coisas melhores e mais importantes na vida, que o cristianismo é só mais uma opção obsoleta. Existem outros caminhos que a gente pode tomar para nos achegarmos a Deus e receber o seu favor, a sua aprovação. Elas não se importam com o dia do acerto de contas que Deus trará. Mas aquele que cair nas mãos do Senhor receberá a grande destruição. Aqueles que abandonarem a Cristo serão completamente destruídos, porque o nosso Deus, ele não é como os ídolos que têm mãos, mas não apalpam. Ele é muito pelo contrário, é o Deus vivo, é o Deus que age, é o Deus que tem mãos, que julga. Ele não é um Deus morto, mas um Deus vivo. Deus certamente esmagará todo aquele que desprezou o seu Filho. Aliás, o próprio Jesus é aquele que trará a vingança, aquele que trará o juízo de Deus. E é por isso que nós devemos temê-lo. Temamos, portanto, as advertências. Temamos, portanto, a advertência que o Senhor nos traz aqui. Mesmo que você seja alguém escolhido por Deus, alguém que recebeu a salvação, se você de fato é esse tipo de pessoa, você vai temer e temer diante
da advertência que Deus nos faz aqui, porque essa é a característica daqueles que foram chamados, eleitos por Deus para a vida eterna. Alguém tem alguma pergunta? Mateus, desculpa se eu não entendi bem, mas me ficou uma dúvida logo no início da tua fala. Eu entendi que foi dito que nós não entramos no Santo dos Santos agora, só quando estiverem embora. E quando nós oramos a Deus, em nome de Jesus, que é o véu que foi rasgado através de Jesus, nós estamos entrando no Santo dos Santos, falando com Deus agora. Olha, eu não sei se a Bíblia faz essa analogia, entendeu? Assim, talvez sim, né? Porque Cristo como mediador, ele está lá como nosso representante, então por meio de Cristo, digamos assim, a gente entra no Santo dos Santos, né? Mas a gente não, o que o autor de Hebreus está falando aqui não é esse tipo de coisa. Ele está falando daquilo que nós teremos futuramente, do acesso que Deus trará a esse lugar, né, a esse novo mundo por meio de Jesus Cristo, que já está lá garantindo a nossa entrada. Então talvez sim, a gente poderia dizer, né, por meio de Cristo, Cristo é o nosso representante, quando a gente ora a Deus, a gente está fazendo uma analogia, né, entrando no Santo dos Santos, mas a gente não está entrando lá concretamente, né? Não é uma coisa concreta, a gente não está lá, a gente está aqui, né? Talvez eu já e ainda não, que é tão próprio da escatologia, né? Se nós falarmos assim, né, se alguém perguntar assim, quando você ora, você está na presença de Deus? A gente pode responder sim e não, porque nós de fato não estamos ainda na presença dele, né? Nós estaremos quando Cristo voltar, e aí nós veremos a Deus em Cristo, aí sim, literalmente, né, fisicamente diante dele, na presença dele, na glória eterna, né, no santo dos santos, aí sim. Mas de outro ponto, a gente pode entender que sim, nós já estamos, porque nós temos acesso e ele nos ouve. Então nós estamos na presença dele nesse sentido. Então, como o pastor Mateus disse bem, o autor do Hebreus não trata propriamente de oração, nessa ideia de nós estamos diante de Deus quando nós oramos e aí temos acesso a Deus, mas a ideia da presença mesmo no santo lugar, aquele lugar santíssimo onde Deus está. Aí sim, perfeito, aí sim, só na glória. Foi. Respondido? Olha, eu não tenho uma posição definitiva sobre isso, mas eu sei que na história da teologia, né, tem a ideia de que o texto está falando de uma visão, eu não sei se estou pronunciando corretamente, mas é beatífica, né? É de você ter uma contemplação, você não está, aí o texto nesse sentido, né, dessa interpretação, não é a ideia de que a pessoa verá a Deus de fato, tipo fisicamente com os olhos, né, com os olhos físicos, mas a ideia de ter uma contemplação, né, uma ideia de Deus. Então a pessoa verá Deus face a face nesse sentido, tá? Eu não sei se eu, né, defendo isso, então não tenho uma posição definitiva. Estou falando que alguns teólogos acham que é. Tá? O que esse pastor pensa? Eu já vi algumas posições que completam essa ideia, que não estão longe de contradizer, que é a ideia de verão a Cristo, né? O bem-aventurança é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, e é de fato. Quem estará no céu contemplando a Cristo? Os santos de coração. Então, se você é um santo de coração aqui, você literalmente verá Deus. Pode ser essa questão da visão beatífica, né? Da ideia de Deus e estar na presença dele com o coração limpo. Pode ser agora, de fato. Mas uma coisa é certa: os puros de coração verão de fato a Deus na face de Cristo. Isso é. Vamos terminar então.